Você deseja fazer parte de um grupo forte, um grupo de pessoas que tem a sua própria voz e consegue expressá-la para o mundo? Eu sou Lino Bertrand e eu vou te dizer como. Se você não viu o vídeo em que eu falo sobre quem é Lino Bertrand, quem é André Rodrigues, está lá no canal do YouTube, no nosso canal do YouTube, Como Morreu André Rodrigues. Aí você vai entender um pouquinho dessa história. Bom, hoje eu vou dizer para você então como é que funciona essa questão, né, dos movimentos, do coletivo, de uma maneira simples em que você pode se beneficiar e beneficiar muitas e muitas pessoas. Bom, você deve estar sabendo que a gente está criando um movimento, e esse movimento é um movimento de você expor, né, você conseguir se conectar com a sua voz interior, com o seu eu, e também conseguir expor essa voz para o mundo. Manifestar essa voz para o mundo e com isso conseguir contribuir com a sociedade. Isso é algo que com certeza vai gerar uma mudança muito grande nas pessoas e também no mundo, com certeza, porque a hora que você consegue expressar a sua voz, colocá-la no mundo, isso faz toda a diferença, né, para quem está em volta. E sempre aqui a gente tem que, aqui nesse meio em que a gente vive, no nosso planeta, na nossa condição de seres humanos, nós temos que sempre prestar muita atenção para os aspectos, né, bipolares, os paradoxos, os aspectos bipolares, né, os pontos de união desses bipolares, do positivo, do negativo, né, do agradável, do desagradável, daquilo que é bom e daquilo que não é. E eu quero colocar uma questão para vocês, que é essa questão dos movimentos. Os movimentos que aparecem. Ora, você tem um movimento, né, como os hippies tinham um movimento e tinham lá os seus benefícios e tinham lá os prós e também tinham os seus contras. E a cada momento e a cada situação aparecem novos movimentos, novos cursos, novas coisas que vão criando, né, essa demanda pela união das pessoas, e criando coletividades. Então eu quero primeiro colocar para vocês o perigo disso e depois o grande benefício que isso traz, tá? Para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe este livro que é A Natureza da Psique, Carl Gustav Jung, e aqui ele fala um pouquinho sobre os ismos, né, que são os movimentos, né, capitalismo, fascismo, nazismo, todos os ismos que são movimentos coletivos. Ele diz assim, olha, quanto maior for a carga da consciência coletiva, ou seja, consciência de todos, né, da coletividade. Quanto maior for a carga da consciência coletiva, tanto mais o eu perde sua consciência prática. É, por assim dizer, sugado pelas opiniões e tendências da consciência coletiva. E o resultado disso é o homem massificado, eterna vítima de qualquer ismo. Aí está exemplificado, né, dito o perigo de você se entregar à massa, à coletividade, ao pensamento coletivo, né? Ele explica essa palavra não saiu, é certo, ele explica de forma magistral, pronto, resolvido, o que vem a ser isso e como funciona dentro de cada um essa tendência de seguir a massa, né, e ser dominado. Ele continua também em uma outra parte assim, olha, se pelo contrário nos tornamos conscientes do conteúdo do inconsciente coletivo, isso é, se reconhecemos a existência e eficácia das representações arquetípicas, então geralmente irrompe um conflito violento, né, que Fechner chamou de visão diurna e visão noturna das coisas. Quer dizer, a hora que você se dá conta de que existem os arquétipos, que existem essas representações, essa força, você pode entrar num conflito entre os opostos.
Ele fala bastante coisa aqui, eu quero chamar a atenção para vocês sobre nessa primeira parte, sobre os perigos dos movimentos coletivos. Tá? Ele diz ainda assim, os ismos dominantes, tá? do coletivo, né? Os ismos dominantes, que nada mais são do que perigosas identificações da consciência subjetiva com a consciência coletiva, constituem a mais séria ameaça a esse respeito. Semelhante identificação produz infalivelmente um homem massificado, com sua tendência irresistível à catástrofe. Para escapar dessa terrível ameaça, a consciência subjetiva, ou seja, da pessoa, né, deve evitar a identificação com a consciência coletiva, ou seja, da massa, e reconhecer tanto a sua própria sombra quanto a existência e importância dos arquétipos, a sombra e os arquétipos. Esses últimos, os arquétipos, constituem uma defesa eficaz contra a prepotência da consciência social e da consequente psique massificada. Vejam, pessoal, é um perigo realmente. Você já entrou num estádio de futebol? Um estádio de um jogo grande, né? Eu já tive oportunidade há muito tempo, e um amigo esses tempos atrás me falou, teve aí na Copa do Mundo 2010, né? 2014, agora estou confuso agora, mas na última Copa do Mundo aí, ele teve lá no Rio de Janeiro, e ele disse que é impressionante. É impressionante, ele trouxe a experiência. Você entra e a hora que aquela massa começa a cantar, você naturalmente é tomado por uma emoção, e essa emoção acaba saindo de você também, por você também, você entra junto com a massa coletiva. Então, isso tem uma força muito grande. Isso pode e deve ser usado para algo grandioso, mas a hora que isso é usado para algo que não é construtivo, é muito perigoso. E você deve ter clareza disso e saber que mesmo estando num movimento e tendo clareza disso, você será atingido de certa maneira. Então, faça suas escolhas bem feitas. Quais movimentos você deseja participar? Para quais movimentos você deseja depositar essa confiança? E aí você escolhe a que movimento você vai entregar, porque entregar entre aspas, né? Porque não tem como a gente não participar de determinados movimentos na vida, na sociedade, enfim. Então você pode ou não fazer. Eu gravei um vídeo falando sobre os filtros que a gente pode usar conscientemente. Você deve usar esses filtros conscientemente no sentido de fazer essas escolhas, tá? E para isso você precisa saber do que você deseja, né? O que você deseja construir ou ajudar a construir, né? Continuando aqui, uma outra parte, ele diz assim: tornar-se consciente. Entre tornar-se consciente e realizar-se a si mesmo, que seria a individuação, existe uma diferença. As pessoas confundem o processo de individuação com o processo de se tornar consciente. E que o eu é, consequentemente, identificado com si mesmo, o que naturalmente acarreta uma irremediável confusão entre os conceitos, pois com isso a individuação se transforma em mero egocentrismo e autoerotismo. Ora, o si mesmo, ou seja, a individuação, realização, né, do si mesmo compreende infinitamente muito mais do que apenas o eu, como nolo mostra o simbolismo desde épocas imemoriais. Significa tanto o si mesmo dos outros, ou os próprios outros, quanto o eu. A individuação não exclui o mundo, pelo contrário, o engloba. Então, a hora que ele coloca isso, né, não exclui, a individuação não exclui o mundo, pelo contrário, o engloba, dá para... Eu, pelo menos, faço essa interpretação,
eu tenho essa percepção de que você entra dentro de um movimento geral, onde você não é excluído do mundo, e sim você faz parte. Você faz parte do movimento, do fluir natural da vida. Esse movimento é o que eu desejo fomentar, que nós possamos nos unir para que cada vez mais consigamos vivenciar esse processo de individuação a cada dia, onde o mundo faz parte da realização do si mesmo, onde o mundo faz parte da sua expressão, da sua própria voz, onde tudo isso esteja englobado. Então, sobre a criação de movimentos, sobre fazer parte, sobre pertencer a movimentos, é necessário que nós possamos ter o discernimento e tomar cuidado para não ser envolvido com algo que a gente já sabe que não é tão bom. E saber que a hora que a gente entra dentro de um movimento, é difícil nos mantermos... É difícil sair desse movimento. Os ismos, eles roubam, né? nos tomam, nos sequestram. A gente é tomado pela massa. Existem inúmeros experimentos que demonstram isso, né? Na internet. É fácil você ver esses movimentos, esses experimentos que demonstram como a gente é influenciado pela massa, né? Pela consciência coletiva. No entanto, também você pode filtrar e escolher quais movimentos você deseja participar e você deseja permitir-se englobar, né? Eu acredito que esse movimento de você encontrar sua voz e conseguir colocá-la no mundo, expressar a sua voz, contribui com o processo de consciência, a ampliação da consciência contribui com o processo de individuação. Não é a mesma coisa, mas contribui. E é o caminho que a gente está seguindo aí. Ampliar a consciência para que a gente possa entrar num processo de individuação, né? E é um processo único, onde cada um deve trilhar, né, esse caminho. Mas que juntos a gente pode contribuir, né, com as experiências de um para o outro, de outro para um, né? A gente pode criar um grupo de pessoas que pode ter clareza e discernimento para não se deixar levar pela consciência coletiva, discernir as coisas certas das erradas, etc. E também que possa saber o que é a diferença entre ampliar a consciência e a individuação. E aí se auxiliando no dia a dia, na prática. Esse foi o vídeo de hoje, a dica que eu queria dar para você. E se você gostou, compartilha, se inscreve no canal. Se você achou bacana, né, comenta aí embaixo. E também você pode compartilhar com alguém que você acha que esse conteúdo vai ser bom, né? E a gente vai se falando sempre por aqui, pelos canais, pelo Snapchat. Se você ainda não entrou, baixa lá o aplicativo Snapchat, procura lá por Lino Bertrand, e aí você vai poder realmente ver o que está acontecendo nos bastidores desses projetos que a gente vai inventando, ok? Um forte abraço para você e até a próxima.